Olá a todos e todas, eu sou o professor Thales Moura, estamos dando início aqui, a mais uma aula do nosso curso Introdução à Literatura Brasileira. Essa aula 2 é dedicada aí aos estudos introdutórios do quinhentismo, nomeei essa aula como Visão do Novo Mundo, Viajantes e Cronistas. Vou compartilhar com vocês aqui as anotações de aula. Deixa eu subir aqui a minha carinha. Então, vamos iniciar. Em primeiro momento, a gente deve reconhecer que nós vamos ter contato, quando estamos falando de quinhentismo, quando estamos falando dos viajantes e cronistas, E toda essa discussão acerca, do que faz parte, então, da literatura brasileira, per si. Antônio Cândido, na iniciação à literatura brasileira, resumo para principiantes, ele vai dizer que a literatura não nasceu aqui, ela veio pronta de fora para transformar-se à medida que se formava uma sociedade nova. E adiante, ele vai dizer que os portugueses do século XVI trouxeram formas literárias refinadas, devidas geralmente à influência italiana do Renascimento, que em Portugal superou a maioria das formas de origem medieval, talvez melhor adequadas ao gênio nacional, e sem dúvida mais arraigadas na cultura popular. Então, essa linguagem culta e elevada, nutrida de humanismo e da tradição greco-latina, foi um instrumento utilizado para exprimir, a realidade de um mundo desconhecido, selvagem, em comparação ao do colonizador. Então, a literatura brasileira, como a de outros países de Novo Mundo, resulta desse processo de imposição, ao longo do qual a expressão literária foi se tornando cada vez mais ajustada a uma realidade social e cultural que aos poucos definia a sua particularidade. Tá? Então, o Antônio Cândido aqui, nos colocando a questão que essa literatura produzida no século XVI, pelos portugueses, não era uma literatura especificamente brasileira, mas uma literatura, que não nasceu aqui, que é cultivada aqui, mas não é fruto, de um pensamento, de uma intelectualidade que se formava no Brasil naquele momento. E aí, o José Aderaldo Castelo, em sua obra Manifestações Literárias do Período Colonial, sobre essa literatura produzida no século XVI, vai dizer que nasce nessas condições, nos limites do século XVI, o que chamaríamos de literatura informativa sobre o Brasil, isto é, uma literatura de fora para dentro. Enquanto não era possível ainda a existência do fato literário, do próprio de uma atividade mental do Brasil colônia, o que nós tínhamos naquele momento era uma literatura, que vinha de fora, com essas percepções, ocidentalizadas, e se instalava no país, sobretudo no século XVI, com os cronistas, os viajantes, e posteriormente o início da literatura jesuítica, uma literatura que era sobre o Brasil. A Carta de Caminha, dirigida a Dom Manuel, é a notícia do descobrimento do Brasil, como se fosse uma espécie de diário, isso do ponto de vista literário. E a primeira expressão de um deslumbramento e, ao mesmo tempo, dos equívocos e intenções do colonizador português. O José Aderaldo Castelo vai enfatizar que é o ponto de partida da exaltação e valorização da terra aos olhos do colonizador, a quem são apontadas suas vantagens e possíveis riquezas, ao mesmo tempo que se pretende colocar em primeiro plano
o ideal português da propagação da cristandade, o que encontraria campo aberto no elemento indígena. Então, tanto do ponto de vista do José Aderaldo e do Antônio Cândido, né, há essa concordância que essa literatura produzida no quinhentismo, ela, sobretudo, né, ela evidencia uma literatura que é feita para ser informativa, descritiva, né, assim como os diários de bordo, que eram tendências, né, na literatura no mundo ocidentalizado. Então, sobre o quinhentismo, seria então interessante pensarmos, né, que seria essa literatura de informação, que é uma literatura descritiva, embora em alguns momentos, né, nós vamos perceber isso a partir da evidência das leituras que vamos realizar, que elas sejam, né, em alguns momentos fantasiosas, ela tem um valor muito mais histórico do que literário, enquanto registro, enquanto diário de bordo, né, desses navegantes. E aí a gente inicia, então, para poder pensar, né, nas características da literatura quinhentista, com o Pero Vaz de Caminha. Algumas informações gerais sobre quem foi o Pero Vaz, né, de Caminha. Nasceu aí por volta de 1450 em Porto, né, em Portugal, e morreu em 1500 em Calicut, Índia. Em 1500 ele vai acompanhar a frota de Pedro Álvares Cabral e vai registrar essas impressões, né, do Ocidente em relação ao Novo Mundo. E tradicionalmente, né, aceita-se que o Caminha ele faleceu em combate ali em Calicut, né, em construção no final de 1500. Então tem esse registro histórico, né, sobre essa vida do Pero Vaz de Caminha, desse combate, né, que foi evidenciado, e ele morre meses depois de escrever essa carta. Sobre a carta, né, temos que ela é um marco literário, né, do ponto de vista de ser um primeiro documento redigido no Brasil, escrita no século XVI, mas descoberta aí no século XVIII. Ela fica durante muito tempo guardada, né, na Torre do Tombo, e posteriormente ela é enviada ao Brasil, né, enquanto nós tínhamos aí a capital do Brasil já no Rio de Janeiro, para ser registrada e também compartilhada, né, enquanto impressão. E é um ato documental que nos vincula culturalmente a Portugal. E aí a gente vai entender, né, por quê. Nós temos na carta um escrivão, né, o Pero Vaz de Caminha, entusiasmado. O objetivo dele enquanto escrivão, né, era dar notícias, né, do achamento da Terra Nova. Existia essa ideia da fidedignidade do relato, né, de transcrever ali tudo que ele, né, havia visto. E essa descrição pormenorizada, né, e a mudança no estilo da escrita durante a carta vai evidenciar uma descrição e uma narração que, por vezes, torna-se fluentemente literária. Então, nós temos que esse registro, né, que era o objetivo inicial, ele vai se tornar um registro que vai mesclar, né, essa linguagem oficial, de um registro oficial, e, em certo ponto, é uma agitação íntima, né, de Pero Vaz de Caminha, que está, claro, deslumbrado, né, com todas as coisas que ele está vivendo, experienciando, né, ali na chegada dos portugueses à costa. E aí, enquanto, né, a gente faz a leitura de alguns trechinhos aqui, eu trouxe essa obra, que é Nau, né, Capitania de Cabral e Índios a Bordo, da Capitania de Cabral, de 1900, do Oscar Pereira da Silva, para ilustrar aqui algumas passagens, né,
que eu trouxe para a gente poder conversar. Sobre a carta, né, alguns momentos são interessantes, né, de lermos juntos, como, por exemplo, como se dá o primeiro contato, né, entre os autóctones, né, ali, que viviam na costa e os colonizadores. Pardos, nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas, traziam arcos nas mãos e suas setas. Vinham todos rijamente em direção ao batel. E Nicolau Coelho lhes fez sinal que poupassem os arcos. E eles os depuseram. Mas não pôde deles haver fala nem entendimento que aproveitasse, por o mar quebrar na costa. Então, esse primeiro momento, esse primeiro encontro, né, parece se dar de um modo que os autóctones tiveram uma recepção pacífica para os colonizadores, né? Em um primeiro momento, esse encontro, né, de culturas diferentes, né, enquanto invasão, mas há esse primeiro entendimento, né, e eles baixam então as armas, né, mas não conseguem conversar pelo barulho do mar e eles, né, fazem algumas trocas ali e depois eles se vão. E aí o segundo ponto, né, a ideia da visão edênica, que é evidenciada durante toda a carta, que é essa ideia, né, paradisíaca do mundo novo, né, de um mundo ingênuo, ainda não contaminado pelo pecado. E aí eles vão falar da feição dos índios, né? E aí o trecho é o seguinte: a feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos, andam nus, sem cobertura alguma, nem fazem mais caso de encobrir ou deixa de encobrir suas vergonhas do que de mostrar a cara. Acerca disso, são de grande inocência. Há essa evidência, então, já por parte dos colonizadores, os ocidentais, de que aquele mundo é um mundo, né, ingênuo, o mundo antes da queda de Adão e Eva. Então, essa ideia de visão edênica, né, ela perpassa também a carta. São questões que, dentro do contexto do quinhentismo e depois, né, durante toda a historiografia literária brasileira, isso vai ser retomado de diferentes modos. A ideia do choque cultural também, né? A ideia de que eles não tinham nenhuma cultura ali, né? Somente a cultura ocidental, europeia, era uma cultura validada. Isso vai aparecer no seguinte trecho: o capitão, quando eles vieram, estava sentado em uma cadeira, aos pés, uma alcatifa por estrado, e bem vestido, com um colar de ouro, muito grande ao pescoço. E Sancho de Tovar, e Simão de Miranda, e Nicolau Coelho, e Aires Correia, e nós outros que aqui na nau com ele íamos, sentados no chão, nessa alcatifa. Acenderam-se tochas, e eles entraram. Né? Já também aqui já uma introdução de um indício literário, né? nesse ritmo de narração. Acenderam-se tochas, e eles entraram. É como se abrisse uma cena, né? Mas nem sinal de cortesia fizeram, nem de falar ao capitão, nem a alguém. Todavia, um deles fitou o colar do capitão e começou a fazer acenos com a mão em direção à terra e depois para o colar, como se quisesse dizer-nos que havia ouro na terra. E também olhou para um castiçal de prata e assim mesmo acenava para a terra e novamente para o castiçal, como se lá também houvesse prata. Então, nesse primeiro momento, esse choque de culturas, né, eles não fizeram nenhuma saudação, né, de cumprimento ao capitão, né,
Eles não tinham esse sinal de cortesia, né, ocidentalizados, não fazia parte da cultura deles, e aí já tem esse primeiro estranhamento, né, essa primeira negação de uma possibilidade de outra cultura, e um segundo momento já é esse interesse pelas riquezas, né, mesmo eles não conseguindo se comunicar verbalmente, né, essas sinalizações para eles indicavam que ali haviam riquezas. E mais adiante, isso fique evidencializado pelas próprias palavras do caminho. E aí ele vai, né, relatando várias outras coisas que lhe são mostradas, né, ali no navio, né, na nau, e, um momento mais adiante ele disse: vi um deles umas pontas de rosário brancas, fez sinal que lhe as dessem e folgou muito com elas, e lançou-as ao pescoço, e depois tirou-as e meteu-as em volta do braço, e acenava para a terra e novamente para as contas e para o colar do capitão, como se daria um ouro por aquilo. Isto tomávamos nós nesse sentido por assim o desejarmos. Mas se ele queria dizer que levaria as contas e mais o colar, isso não queríamos nós entender, porque lhe não havíamos de dar. Então, esse primeiro interesse pelas riquezas, né, isso que é o que já estava, né, no pensamento deles enquanto uma nação que estava querendo expandir territórios, e esse germe da ambição mercantilista, né? Que de tudo ali eles iriam tirar, mas não tinham interesse de deixar nada ali. E aí, em um outro ponto, né, essa ideia de visão edênica de novo vai aparecer, né, nessa parte que, né, o modernismo também vai aproveitar bastante de trechos dessa carta para revisar, né, essa ideia colonial. Ali andavam entre eles 3 ou 4 moças, bem novinhas e gentis, com cabelos muito pretos e compridos pelas costas, estou usando a tradução já atualizada, e suas vergonhas tão altas e tão cerradinhas e tão limpas das cabeleiras que, já nós muito bem olharmos, não se envergonhavam. Essa cultura, né, da não vestimenta indígena, né, vai ser evidenciada durante toda a carta, né, como um choque experienciado, né, entre essas duas culturas. E um outro ponto é essa ideia da política da boa vizinhança que começa a se formar, né? A ideia de se ter um contato amistoso, a ideia de amansar, né, os autóctones, que também vai perpassar essa narrativa. E perguntou a todos se nos parecia bem mandar a nova do achamento desta terra a Vossa Alteza pelo navio dos mantimentos, para melhor mandar descobrir e saber dela mais do que nós podíamos saber, por irmos na nossa viagem. E entre muitas falas que sobre o caso se fizeram, foi dito por todos, ou a maior parte, que seria muito bem, e nisso concordaram. E logo que a resolução foi tomada, perguntou mais, se seria bem tomar aqui por força um par destes homens, para os mandar a Vossa Alteza, deixando aqui, em lugar deles, outros 2 destes degredados. Alguns degredados que foram com as frotas, né, eles seriam prisioneiros, né, e como pena eles pagaram indo para as expedições. E concordaram em que não era necessário tomar por força homens, porque costume era dos que assim a força levavam para alguma parte dizerem que há tudo de quanto lhes perguntam, e que melhor e muito melhor informação da terra dariam 2 homens desses degredados que aqui deixássemos do que eles dariam se os levassem por ser gente que ninguém entende. Nem eles cedo aprenderiam a falar para o saberem tão bem dizer que muito melhor estoutros o não digam quando cá Vossa Alteza mandar. E que, portanto,
não cuidássemos de aqui por força tomar ninguém, nem fazer escândalo, mas sim para os de todo amansar e apaziguar, unicamente de deixar aqui os dois degredados quando daqui partíssemos. Então já começa a se desenhar uma política da boa vizinhança, né, que se estende então em outras ações, né, de cunho colonial, mas em que um primeiro momento deseja então amansar, né, apaziguar os ânimos por ali. Em um outro trecho, né, evidenciado aqui a questão, né, da saúde, da beleza dos corpos dos indígenas. Isso é sempre reiterado, né? E a questão também de eles ajudarem, né, em tudo quanto os colonizadores estavam procedendo ali na costa, né? Desde a questão de apanhar lenha, né, de cozinhar, de construir ali as primeiras estruturas, né, para que eles pudessem passar aqueles dias. Os autóctones, né, segundo as palavras de Caminha, eram muito, se colocavam muito à disposição, né? E aí existe um trecho em que ele vai citar isso. Terça-feira, depois de comer, fomos em terra, fazer lenha e para lavar roupa. Estavam na praia quando chegamos, uns 60 ou 70, sem arcos e sem nada. Tanto que chegamos, vieram logo para nós sem se esquivarem. E depois acudiram muitos, que seriam bem 200, todos sem arcos. E misturaram-se todos, tanto conosco, e uns nos ajudavam a acarretar lenha e metê-las nos batéis. E lutavam com os nossos, e tomavam com prazer. E como se eles estivessem afeitos, né, a essa demanda do colonizador. Andavam todos tão dispostos, tão bem dispostos e tão bem feitos e galantes com suas pinturas que agradavam. Acarretavam dessa lenha quanto podiam, com 1000 boas vontades, e levavam-na aos batéis. Estavam já mais mansos e seguros entre nós do que nós estávamos entre eles. É como se eles acreditassem em uma boa vontade dos indígenas para com, né, o processo que ali se desenhava. E aí, para finalizar, em termos de análise, né, do que temos, né, de mais complexo, né, nessa carta, em termos do assunto a se desenhar, e que vai ser evidenciado, claro, na nossa historiografia, não só literária, né, mas brasileira, em termos econômicos, sociais, é a ideia da expansão do cristianismo, que já estava na mentalidade do colonizador e que é colocada também na carta. Ao sairmos do batel, disse o capitão que seria bom irmos em direitura à cruz que estava encostada a uma árvore, junto ao rio, a fim de ser colocada amanhã, sexta-feira, e que nos puséssemos todos de joelhos e a beijássemos para eles verem o acatamento que lhes tínhamos. E assim fizemos. E a esses 10 ou 12 que lá estavam, acenaram-lhes que fizessem o mesmo, e logo foram todos beijá-las. Parece-me gente de tal inocência que se nos entendêssemos a sua fala, se nós entendêssemos a sua fala, e eles a nossa, seriam logo cristãos, visto que não têm nem entendem crença alguma, segundo as aparências, e, portanto, se os degredados que aqui hão de ficar aprenderem bem a sua fala, os entenderem, não duvido que eles, segundo a santa atenção de Vossa Alteza, se farão cristãos e hão de crer na nossa santa fé,
a qual prazo nosso Senhor que os traga, porque certamente esta gente é boa e de bela simplicidade, e imprimir-se-á facilmente neles qualquer cunho que lhes quiserem dar, uma vez que nosso Senhor lhes deu bons corpos e bons rostos, como a homens bons. Há essa identificação, né, enquanto homens, né, eles se identificam fisicamente, mas há esse apagamento cultural que não é levado em consideração, né, no contexto de colonização. Então, é como se a mente indígena fosse uma mente, uma tela em branco, em que ali seriam impressos, né, toda a cultura europeia, né, a religiosidade, enfim. E a questão, né, do modo de vida dos indígenas também, que apareceu como um choque para eles em termos de eles não cultivarem aí a, a, a questão de quererem ajuntar riquezas. Eles não lavram nem criam. Não há aqui boi ou vaca, cabra, ovelha, galinho, qualquer outro animal que esteja acostumado ao viver do homem. E não comem senão deste inhame de aqui há muito, e dessas sementes e frutos que a terra e as árvores de se deitam. E com isto andam tais e tão rijos e tão nédios que o não somos nós tanto quanto trigo e legumes comemos. O elogio à saúde, né, e à beleza dos corpos desses autóctones, e também esse choque, né, do não cultivar riquezas, da não acumulação de riquezas, era para eles ali também um sinal de estranhamento, né? Então, essa expansão, né, marítima previa, então, expansão de riquezas e também a propagação da cristandade, é a evidência aqui, né, nesse primeiro momento, do primeiro contato, então, da civilização ocidental com os autóctones. Então, algumas características da carta, né, que nós podemos evidenciar. Essa linguagem, né, de cronista, de narração, mas que, ao mesmo tempo, em certos pontos, né, experimenta ali um viés da narratividade literária, né, um ritmo de encenação. A visão edênica, essa ideia de paraíso, né, um lugar ainda não acometido pelo pecado, de pessoas ingênuas. Essa tensão entre a rigidez da formação cultural europeia e a liberdade natural dos trópicos é evidenciada com esse choque, né, que eles têm com a nudez, a liberdade dos indígenas, os seus costumes, religião, a língua, né, o autóctone é tido como ingênuo, como um selvagem, né, como um sem cultura. A descrição da natureza exuberante, da riqueza da fauna e flora também vai ser evidenciada, como a abundância dos rios. O interesse que há, né, de riqueza das terras, da utilidade desses povos, né, que se os degradados que ali ficassem, né, conseguissem compreendê-los e eles, os degradados, né, eles seriam de muita valia nesse processo de expansão da fé cristã. E como é que se deu essa recepção do europeu e a recepção do indígena? O europeu, já com todos esses pensamentos, né, de expansão, tanto no viés da riqueza como da religiosidade, da fé cristã, e a recepção do indígena tendo aqueles homens como de boa fé, né, em um primeiro momento. E essa ideia e a comparação entre choques, entre o choque de cultura. O Caminha, ele vai se utilizar de um artifício comum na época, que era essa ideia de comparação. Durante toda a carta ele vai fazendo essas comparações para poder descrever quem são os portugueses, quem são os povos que eles encontraram ali, né? E como é que eles podem ser úteis. E essa visão ocidentalizada que a gente discutiu aqui, né?
do que seja a selvageria, né? A não percepção dos autóctones como um povo que já possui uma série de conhecimentos, né? Um modo organizado de vida. E seguindo, né, para a gente pensar essa literatura quinhentista, descritiva, né, mais informativa, com o valor histórico, a figura de Pero Magalhães de Gandalf, né, que foi um historiador e cronista português, nascido em Braga, por volta de 1540, falecido em Portugal, em 1579. Ele escreveu a história da província de Santa Cruz, né, datada de 1576, considerada, né, a primeira grande obra sobre a história do Brasil. E o Tratado da Terra do Brasil, né, que tinha como intuito, e que vem primeiro do que é a história da província de Santa Cruz, já com alguns apontamentos, né, que aparecem em História da Província de Santa Cruz, tinha o intuito de estimular a imigração portuguesa, chamar os portugueses, né, que viviam em condições miseráveis em Portugal, para o Brasil, a fim de acumular riquezas e viver, né, de um modo, né, mais pleno, né, conseguir, enfim, melhorar de vida. Também temos a descrição da fauna, flora, cultura indígena e das capitanias, as primeiras capitanias que se formaram, então, no contexto aí da colonização. O Tratado de Terra do Brasil, do Pero de Magalhães Gandalf, ele tem uma divisão, como tratado primeiro e, no segundo momento, tratado segundo. No tratado primeiro, nós temos 9 capítulos, né, com a descrição das capitanias, as primeiras capitanias que se formaram aqui no contexto da colonização, que eram as províncias. E a quem elas eram destinadas, as pessoas a quem foram destinadas, né, o regimento daqueles locais. A capitania de Itamaracá, Pernambuco, Baía de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Vicente. Então, a descrição dessas capitanias, né, como as pessoas viviam ali, como os portugueses viviam ali, né, o que eles cultivavam, quais eram os primeiros cultivos, as formas de vida, de ganhar dinheiro. No Tratado Segundo, né, é o tratado das coisas que são gerais por toda a costa do Brasil. Então, aqui há uma descrição mais pormenorizada das fazendas, dos costumes, da mentalidade das pessoas que, né, chegaram, né, à costa naquele período, dos mantimentos, frutas, né, os indígenas que viviam ali, como é que era a relação, né, dos autóctones com esses primeiros portugueses que ali chegaram. Então, há uma descrição mais pormenorizada nesse sentido. Como o texto é muito grande, eu não consigo ler tudo com vocês, eu separei alguns trechos específicos, né? No caso do Tratado de Terra do Brasil, é interessante a gente ler um trechinho do prólogo, né, em que a gente evidencia esse incentivo à imigração, e o Pero Magalhães de Gandalf vai começar nesse tratado dizendo: minha intenção não foi outra neste sumário, discreto e curioso leitor, senão denunciar em breves palavras a fertilidade e abundância da terra do Brasil, para que essa fama venha à notícia de muitas pessoas que nestes reinos vivem com pobreza e não duvidem escolhê-la para seu remédio. Algo que já dá, né, já tem o seu indício na carta de Caminha, né, a narração dessa natureza exuberante, né, das muitas águas, dos muitos rios, né, de uma terra fértil, já está nascendo ali esse incentivo, né. A ideia da busca por riquezas também, né, vai aparecer nesse prólogo. E também se espera desta província que por tempo floresça tanto na riqueza como as Antilhas de Castela, porque é certo ser em si a terra muito rica e haver nela muitos metais, os quais até agora não se descobrem, ou por não haver gente na terra para cometer esta empresa, ou também por negligência dos moradores que não se querem dispor a esse trabalho.
Qual seja a causa, por que o deixam de fazer, não sei. Mas permitirá nosso Senhor que ainda em nossos dias se descubram nela grandes tesouros, assim para serviço e aumento de Sua Alteza para proveito de seus vassalos que o desejam servir. Então, a imigração estimulada, né, em vias, né, muito em busca dessas riquezas, né, de atrair os portugueses para saírem da vida miserável que eles estão vivenciando ali naquele momento em Portugal. E a declaração da costa, né, que é um trechinho inicial antes deles descreverem então as capitanias. Essa costa do Brasil está para a parte do ocidente. Corre-se de norte e sul, da primeira povoação até a derradeira, a 350 léguas. São 8 capitanias, todas têm portos muito seguros, onde podem entrar quaisquer naus, por grandes que sejam. Não há pela terra adentro povoações de portugueses, por causa dos índios que não o consentem, e também pelo socorro e tratos do reino, lhes é necessário estarem junto ao mar para terem comunicação de mercadorias, e por este respeito vivem todos junto da costa. Já é uma evidência aqui do número de capitanias iniciais, as 8 capitanias que formavam, então, o processo de início de formação, né, da, das terras brasileiras, e essa ideia de não terem povoações, né, adentro, na costa. Os portugueses, durante muito tempo, ficaram agarrados à costa brasileira, né, por 2 motivos, porque não conseguiam adentrar, pela questão das tribos indígenas que viviam ali dentro e não permitiam, então, esse adentramento, e por esse socorro em relação às coisas que vinham pela costa, né? As mercadorias que chegavam ali para eles pela costa. E aí, em relação à questão dos tratados, gostaria de ler 2 trechinhos iniciais do tratado primeiro, o capítulo 2º, que vai falar sobre Pernambuco, e é interessante a gente evidenciar como Pernambuco, né, foi, durante muito tempo, uma das terras mais ricas, né, sobretudo no início do processo de colonização. E no tratado segundo, capítulo 6, sobre as frutas, a alimentação, né, essa descrição toda. Sobre Pernambuco, né, o capítulo 2º vai dizer o seguinte: da capitania de Pernambuco. A capitania de Pernambuco está a 5 léguas de Itamaracá, para o sul, em altura de 8 graus, da qual é capitão e governador Duarte Coelho de Albuquerque. Tem 2 povoações. A principal se chama Olinda, a outra Guaraçu. Está 4 léguas pela terra dentro. Haverá nessa capitania 1000 vizinhos. Tem 23 engenhos de açúcar, posto que destes 3 ou 4 não são ainda acabados. Alguns moem com bois e estes chamam trapiche, fazem menos açúcar que os outros, mas a maior parte dos engenhos do Brasil moem com água. Cada engenho destes, um por outro, faz 3.000 arrobas cada ano. Nessa capitania se faz mais açúcar que nas outras, porque houve ano que passaram de 50.000 arrobas. Ainda que o rendimento deles não seja certo, são segundo as novidades e os tempos que se oferecem. Esta se acha uma das mais ricas terras do Brasil. Tem muitos escravos, índios, e é a principal fazenda da terra. Daqui os levam e compram para todas as outras capitanias, porque há nesta muitos e mais baratos que em toda a costa. Há muito pau do Brasil e algodão de que enriquecem os moradores desta capitania. O porto onde os navios entram está a 1 légua da povoação de Olinda. Servem-se pela praia e também por um rio pequeno que vai dar junto da mesma povoação. A esta capitania vão cada ano mais navios do reino que a nenhuma das outras. Há nela o mosteiro de padres
da Companhia de Jesus. Então, essa descrição e essa já evidência, né, de Pernambuco enquanto uma capitania, uma das terras que você tem mais engenhos de açúcar, né, tem mais escravos índios e que eles são mão de obra mais barata e que dali saem muitos desses escravos índios, né, para outras capitanias. E como eles estão ganhando dinheiro ali e como os navios do reino vão muito mais a Pernambuco que as outras capitanias, né? Então, são questões importantes da historiografia brasileira. E sobre a questão das frutas, né, um traço específico também, enquanto a fruta banana, que é uma fruta, né, brasileira e tradicional, e que ela, durante muito tempo, foi utilizada na alimentação dos escravos. Essa é uma fruta muito saborosa, das boas que há na terra. Tem uma pele como de figo, a qual eles lançam fora quando as querem comer. E, se comem muitas delas, fazem dano à saúde e causam febre a quem se desmanda nelas. E assadas maduras são muito sadias e mandam se dar aos enfermos. Com esta fruta se mantém a maior parte dos escravos desta terra, porque assadas verdes passam por mantimento e quase têm substância de pão. Então, já essa evidência também de como era o tratamento, a alimentação dos escravos dessa época, né? Tanto pela fartura, né, dessa fruta na costa brasileira, quanto também, né, por naquele momento, nessa ausência da produção de trigo ali, né? Se tinha de farinha, era mandioca, era do inhame. Então, esse cultivo ali, essa questão do pão, né, não era evidenciada ali naquele momento. E História de Província de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos Brasil, né, é um texto ampliado que traz, né, já muitas das questões do tratado e é ampliado em 14 capítulos, em 1576, sobre relatos sobre o descobrimento, sobre peixes, animais venenosos, as capitanias, as povoações de portugueses, como eles estão vivendo ali, sobre as plantas, né, os costumes indígenas, onde estão, né, os mosteiros dos padres da Companhia de Jesus, tudo isso vai perpassar ali a história da província de Santa Cruz do Pero de Magalhães Gândalo também. E aí, eu acho interessante trazer para vocês aqui como é que se dá, então, a relação, então, né, desses primeiros portugueses que estiveram por aqui com os povos indígenas que aqui já habitavam. Em o capítulo 10, né, vai ser nomeado do gentio que há nessa província, eles estão comentando aqui sobre o modo de vida, né, dos autóctones aqui na costa. E como eles viam isso, né, a partir da ótica, né, ocidental, da ótica do colonizador. Estes índios são de cor branca e cabelo corredio. Tem o rosto amassado e algumas feições dele à maneira de chinos. Pela maior parte, são bem dispostos, rijos e de boa estatura. Gente muito esforçada e que estima pouco morrer, temerária na guerra e de muita pouca consideração. São mal agradecidos em grande maneira e muito desumanos e cruéis, inclinados a pelejar e vingativos por extremo. Então, há essa visão paradoxal aqui do autóctone, e ao mesmo tempo que são esforçados, né? São pessoas boas, ao mesmo tempo eles são mal agradecidos, eles são vingativos, eles são cruéis, desumanos. Né? Há uma contradição, que há um conflito de culturas claramente, né, se desenvolvendo nessa estilística cronística. A língua de que usam, toda pela costa, é uma, ainda que em certos vocábulos difirem algumas partes, mas não de maneira que se deixem uns aos outros de entender. E isto
até a altura de 27 graus, que daí por diante há outra gentilidade, de que nós não temos tanta notícia, que falam já outra língua diferente. Esta de que trato, que é geral pela costa, é muito branda, e é qualquer nação fácil de tomar. Alguns vocábulos há nela de que não usam senão as fêmeas, e outros que não servem senão para os machos. Carece de 3 letras. Convém saber, não se acha nela F, nem L, nem R, coisa digna de espanto, porque assim não tem fé, nem lei, nem rei. E dessa maneira, vivem desordenadamente, sem terem além disto conta, nem peso, nem medida. Então, o fato de a cultura autóctone não aparecer, né, na visão do colonizador como a sua, como um espelhamento da cultura ocidental europeia, né, a língua deles não tem F, não tem L, não tem R, né, então eles não têm fé, não têm lei, não têm rei. Isso faz com que eles pensem, né, sobretudo a partir da língua, que é uma língua fácil, né, de ser tomada qualquer nação, fácil de qualquer nação tomar, e além do mais eles vivem desordenadamente, né? Esse não espelhamento da cultura ocidental evidencia então um apagamento, né, da cultura do autóctone. As povoações desses índios são aldeias. Cada uma delas tem 7, 8 casas, as quais são muito compridas, feitas à maneira de cordoarias ou tarracenas fabricadas somente de madeira e cobertas com palma ou com outras ervas do mato semelhante. Estão todas cheias de gente, de uma parte e de outra, e cada uma por si tem a sua instância, a sua rede armada em que dorme, e assim estão uns juntos dos outros por ordem. E pelo meio da casa fica um caminho aberto por onde todos se servem como dormitório ou coxia de galé. Em cada casa destas vivem todos muito conformes, sem haver nunca entre eles nenhuma diferença. Antes são tão amigos uns dos outros que o que é de um é de todos. E sempre de qualquer coisa que um coma, por pequena que seja, todos os circunstantes são de participar dela. Mas a vida que buscam e granjearia de que todos vivem é a custa de pouco trabalho e muito mais descansada que a nossa, porque não possuem nenhuma fazenda nem procuram adquiri-la, como os outros homens. E assim vivem livres de toda cobiça e desejo desordenado de riquezas, de que as outras nações não carecem. E tanto que ouro nem prata nem pedras preciosas têm entre eles nenhuma valia, nem para o seu uso tem necessidade de nenhuma coisa dessas, nem de outras semelhantes. Então, em um primeiro momento, a questão, o aspecto da coletividade, né, e do não tomar para si todas as coisas, né, a questão da partilha, que é muito própria da cultura indígena, é evidenciada aqui, e esse choque também dessa experiência, né, o alimento, por menor que seja, ele é partilhado. Ali eles não têm entre si, né, essa, essa visão já ocidentalizada, né, do mercantilismo, da cobiça, das riquezas. E a questão de eles não ajuntarem, né, riquezas adiante aqui, fechando essa parte do capítulo 10, é esse estranhamento, né? Eles não querem adquirir riquezas, eles vivem do que há na terra. A terra é abundante, né? Eles não precisam acumular nada, está tudo ali. Quando eles precisam, eles buscam, né? E isso, né, aparece não só aqui, como já na Carta de Caminho, né, evidenciando todos esses processos, né, pelos quais passa esse choque, né, entre a civilização ocidentalizada e a cultura indígena. Então, todos esses relatos eles vão compor o quadro do quinhentismo, colocando para nós, então, a visão do colonizador sobre, né, a costa brasileira. Então, por isso, né, dentro da historiografia literária brasileira, o quinhentismo é considerado aí uma literatura sobre o Brasil, e não uma literatura brasileira, porque é constituída
especificamente da visão, né, colonizadora acerca, né, dos colonizados. Então, por hoje é só. Espero vocês no nosso fórum de discussão e vamos conversando lá primeiro a respeito da primeira aula também, né, que foi foco de dúvidas, né, e discussões. Então, até mais, nos vemos na nossa próxima aula.